Se você acha que você vai comprar um coelho e ele vai ficar do tamanho da palma da sua mão para sempre, você realmente precisa assistir esse vídeo antes de comprar um. Tem uma frase que eu escuto muito é que, nossa, o coelho cresceu ou me enganaram sobre o tamanho do coelho. E hoje eu quero falar sobre isso de forma muito clara, porque essa é uma dúvida real de muitas pessoas. Muita gente compra um coelho filhote, pequenininho, delicado, cabendo na palma da mão, e cria na cabeça a expectativa de que ele vai continuar daquele mesmo jeitinho para sempre. Mas a verdade é que não é bem assim. O que acontece, a maioria das vezes, é que não é que a pessoa foi enganada. O que aconteceu é que faltou informação da parte de quem vendeu o coelhinho para essa pessoa. Ou então a própria pessoa que comprou o coelhinho também não pesquisou o suficiente antes de comprar. E a informação, quando se trata de um ser vivo, nunca é demais. Principalmente porque é um coelho, né? Não é um enfeite, não é um bichinho que você compra por impulso, porque achou bonitinho. Não, gente. É um animal, né? Que vai viver com você, vai depender dos seus cuidados, da sua rotina e da sua responsabilidade. A pessoa precisa entender uma coisa muito importante. Até o coelho, a menor raça do mundo, o Netherlandaff, vai crescer. É uma raça muito procurada justamente por ser uma das menores. Continua sendo pequeno, sim, quando ele cresce, quando ele vira adulto, ele ainda continua sendo pequenininho. Mas, gente, ele não vai ficar eternamente do tamanho da palma da sua mão. Quando ele é filhote, ele é um filhote. Quando ele é jovem, e quando ele é adulto, ele fica um pouquinho maior. Existe diferença entre as fases, tá? O filhote, normalmente, ele cabe sim na palma da mão, tem um rostinho ainda muito delicado, um corpinho muito pequenininho, tudo muito compacto. Depois ele entra na fase jovem, aí começa a se desenvolver, tem um pouquinho mais de estrutura, o corpo muda, o tamanho muda, a aparência também. E quando ele chega na fase adulta, ele continua ainda pequeno em comparação com as outras raças, tá? Porque ele já se desenvolveu, ele é um animal formado. Então, quando a pessoa olha um bebê e acha que ele vai ficar daquele tamanho para sempre, ele está criando uma expectativa que não corresponde à realidade em nenhum criatório. E isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas dizem, me venderam como mini, mas olha como cresceu, né? Mas o que significa um mini, então? Um mini não quer dizer que ele vai ser um filhote para sempre. Um mini quer dizer que ele é a raça menor comparada com as outras raças de coelho, os outros tipos de coelho. Só que ele ainda vai crescer dentro do padrão dele. E além do tamanho, existe uma outra coisa que as pessoas muitas vezes não observam. Não é só comprar um coelho bonito, tá? Importa também saber como é que ele foi criado, como é o manejo, como é que é a higiene, como é que é a alimentação desses coelhos, como é que foi o contato desses coelhos com as pessoas, né? Como é que esse animal é tratado desde o nascimento. Tudo isso conta muito no resultado final, e por isso que cada um tem o seu valor, dependendo muito da criação desses coelhinhos. Não adianta a pessoa só olhar o preço. Custa 50, custa 100, e aí você vai ver um coelho de 700, você vai ficar espantado. Por que é tão caro? Existe um porquê. Um coelho bem criado, ele tende a ser mais adaptado ao contato humano, muito mais equilibrado, mais limpo, mais dócil, mais fácil de manejar no dia a dia. E tudo isso tem os seus custos, tempo, né? A gente leva tempo para fazer esse trabalho. Quando a gente fala de escolher um coelho, não é só sobre o tamanho, sobre a procedência, sobre a criação, sobre responsabilidade, sobre entender o que você está levando para casa. Eu sempre bato na mesma tecla, porque depois de tudo isso, né, depois a decepção, ela vem justamente por essa falta de orientação que o cliente muitas vezes não tem. Às vezes, claro, ninguém explicou direito, né? Às vezes a pessoa comprou por impulso, às vezes, né, viu um vídeo fofo na internet e achou que era só aquilo ali, mas na vida real ela exige mais consciência. Por isso, se você está pensando em comprar um coelho, principalmente se você sonha em ter um Netherland fofinho, um Netherland pequenininho, assiste esse vídeo até o final, salva ele e já manda para alguém que também precisa entender isso. Porque as pessoas, elas não precisam de ilusão, elas precisam de informação. E aqui, realmente, no nosso canal, no Coelho Flix, eu gosto de mostrar a realidade, mostrar essa diferença entre o bebê, um jovem e um adulto, para você entender, mostrar como é que eles são de verdade, mostrar que eles crescem, sim, dentro das características de cada raça, mostrar que existe um cuidado todo por trás, né, um trabalho específico de cada criador, cada um cria de um jeito diferente, né, então muitos criam com muito mais cuidado, muito mais carinho, por isso é que eles nascem assim, ficam diferenciados e as pessoas ficam felizes. Então, antes de comprar, pesquise, pergunte, busque um criatório responsável, entenda o tamanho real deles na fase adulta, entenda os cuidados como limpeza, alimentação, manejo. Tudo isso vai evitar frustração, vai ajudar você a fazer uma melhor escolha, muito mais consciente. Se você quiser saber mais, entender mais sobre raça, ver os disponíveis, como comprar com segurança, mais informações, já segue a gente por aqui, segue a gente no nosso canal que eu vou trazer essas e muitas outras informações para você entender, conhecer melhor o seu coelhinho, como tratar dele, como você pode ter realmente um coelho que você esteja satisfeita, que você vai ficar com ele por anos e anos da tua vida, amando e sendo feliz com esse animal tão incrível que é um coelho.